O objetivo desse experimento é estudar as sinalizações 4PAM e 8PAM. O diagrama de blocos mostrado corresponde exatamente ao diagrama de blocos apresentado no livro-texto. Os bits são gerados de forma aleatória e entram na forma serial no conversor série paralelo. No caso da sinalização 4PAM, log na base 2 de 4 é 2, ou seja, o conversor série paralelo tem uma entrada e duas saídas. Essas duas saídas entram num conversor de níveis que vai para cada par de bits gerar um dos 4 níveis do sinal 4PAM. Esse sinal 4PAM vai então ser multiplicado pelo trem de impulsos, esse trem de impulsos gerado à taxa de símbolos, e o resultado da multiplicação passa pelo filtro de transmissão, que aqui tem o nome de filtro de formatação de pulso. Ou seja, o filtro de transmissão é, ou pode ser chamado de um filtro de formatação de pulso, porque o objetivo dele é justamente dar o formato desejado do pulso transmitido e, por consequência, controlar o espectro ocupado pelo sinal transmitido. Aqui embaixo a gente tem uma sequência de blocos similar. A única diferença é que agora os bits que entram na forma serial no conversor série paralelo saem por meio de 3 saídas, porque eu tenho agora 8 símbolos, log na base 2 de 8, 3. Então, para cada 3 bits apresentados a esse conversor de níveis, eu gero um dos 8 possíveis níveis do sinal 8PAM. Esses 8 níveis, ou esse sinal 8PAM, é multiplicado pelo trem de impulsos, a taxa de símbolos, e o resultado da multiplicação passa pelo filtro de transmissão ou filtro de formatação de pulso. Alguns blocos foram adicionados a essa simulação para que a gente consiga avaliar ou analisar os vários pontos do circuito ou do diagrama. Por exemplo, aqui eu tenho um medidor de potência média colocado na saída do transmissor 4PAM, um medidor de potência média colocado na saída do transmissor 8PAM, um plot que mostra o sinal 4PAM, a sequência de bits e o sinal 8PAM, um plot que mostra o sinal 4PAM não filtrado, ou seja, o sinal 4PAM original, e o sinal 4PAM após a filtragem. Um outro plot que mostra o sinal 8PAM original e o sinal 8PAM após a filtragem, ou seja, o sinal 8PAM transmitido. E da mesma maneira eu tenho blocos de medida de potência média do sinal transmitido, tanto no caso do 4PAM quanto no caso do 8PAM. Ok? Bom, vamos executar a simulação. Vamos dar uma olhada antes aqui na configuração inicial, ou seja, a simulação inicia no instante 0, termina no instante 2000 segundos e a frequência de simulação é de 50 amostras por segundo. Vamos executar a simulação. Ok. E agora vamos olhar aqui no plot A. O que eu tenho no plot A? Do lado esquerdo eu tenho as formas de onda, em cima o sinal 4PAM, no meio o sinal original de bits e embaixo o sinal 8PAM. Bom, aqui ampliando então um pouco as formas de onda, dá para a gente medir os tempos de bit e de símbolo. Vamos colocar aqui de forma mais precisa, digamos, de 0 a 10 segundos. Vamos ver se dá para ver direitinho. Dá para ver sim. Olha aqui, olha aqui. Essa é a duração de bit. Dá
para perceber que é de 1 segundo, ou seja, eu tenho 1 bit por segundo no sinal de entrada do sistema, ou seja, na sequência de bits de informação. Aqui em cima eu tenho os símbolos 4PAM, dá para perceber que a menor duração aqui equivale a 2 tempos de bit, de fato, porque o tempo de símbolo é igual ao tempo de bit vezes log na base 2 de m. Se o tempo de bit é de 1 segundo, log na base 2 de 4 é 2. Então, 2 vezes 1, 2 segundos. No caso do 8PAM, a menor duração é essa, ou seja, 3 segundos, de fato, porque um símbolo 8PAM carrega 3 bits. Portanto, a duração de um símbolo 8PAM é de 3 durações de bit. Okay? Nesse gráfico aqui do lado direito, a gente tem um analisador de espectro dos sinais que a gente está estudando. Esses blocos, FFT significa Fast Fourier Transform, ou seja, transformada rápida de Fourier, que é um método computacional para se calcular a transformada de Fourier de um sinal. Então, dentro desses blocos aqui, está sendo calculada essa transformada de Fourier e o resultado da transformada sendo convertido para um gráfico de densidade espectral de potência, em dBm por Hertz. Então, em cima a gente tem o sinal 4PAM, no meio a sequência original de bits e embaixo o sinal 8PAM. O que dá para perceber? Acho que assim fica melhor. Aqui eu tenho a largura do lóbulo principal da sequência de bits, valendo 1 Hz. A largura do lóbulo principal do sinal 4PAM foi para meio Hz, ou seja, uma redução pela metade da banda ocupada pelo lóbulo principal. E aqui o lóbulo principal do sinal 8PAM reduzido para terça parte do lóbulo principal da sequência de bits, ou seja, uma redução de banda de 3 vezes. Isso comprova para a gente aquele propósito da sinalização PAM, aquele propósito nobre da sinalização PAM, que é de reduzir a largura de faixa do lóbulo principal à medida que a gente aumenta a duração de símbolo. Okay? Esse gráfico, plot D, mostra então o sinal 4PAM filtrado, aliás, o sinal 4PAM não filtrado e o sinal 4PAM filtrado. Vou ampliar um pouquinho mais para a gente ver o formato do símbolo. Ou seja, aqui em cima eu posso dizer que eu tenho o sinal 4PAM com símbolos de formato retangular, e aqui embaixo eu posso dizer que eu tenho um sinal 4PAM com símbolos com esse formato, aproximadamente aqui de um pulso gaussiano. Okay? E o objetivo dessa formatação é a redução na largura de faixa, a redução adicional na largura de faixa ocupada, porque nós estamos eliminando as transições abruptas que antes existiam no sinal PAM. Essas observações que eu estou fazendo com relação ao sinal 4PAM, obviamente, valem para o sinal 8PAM. Vamos dar uma olhada no 8PAM. Aqui em cima eu tenho o sinal 8PAM não filtrado e embaixo o sinal 8PAM filtrado. Ok? Então, voltando ao sinal 4PAM, o que a gente percebe aqui do lado direito? Esse é o espectro do sinal 4PAM original, ou seja, dessa parte de cima. E esse é o espectro do sinal 4PAM reformatado. Então aqui a gente percebe que o espectro ele se estende até aqui, ou em outras palavras, eu tenho ainda uma intensidade de sinal razoável nesses lóbulos secundários, e aqui eu tenho a potência do sinal concentrada nessa faixa menor, efeito do processo de reformatação ou de formatação de pulso que foi executado no sinal 4PAM. Okay?
Então veja que o que eu fiz aqui não foi simplesmente passar o sinal 4PAM por um filtro. O processo aqui é um pouco mais sofisticado. Eu estou reformatando os pulsos transmitidos e com isso eu tenho um controle do espectro ocupado pelo sinal de forma mais flexível do que aquela que eu teria se eu usasse simplesmente um filtro. Ok? O mesmo acontece com o sinal 8PAM. Eu tenho aqui o sinal 8PAM não filtrado, correspondente a essa sequência de pulsos, e aqui o sinal 8PAM filtrado. Dá para perceber que o sinal PAM filtrado, nesse caso, em relação ao pico aqui, eu tenho 60 dB de diferença, e esse 60 dB de diferença está dando aqui mais ou menos em vamos ampliar aqui, um pouco acima de 1.3 Hz. Aqui o eixo está marcado errado, né? O correto seria estar escrito assim. Mesma coisa com o de cima, acho que está errado também, isso. Pronto. Então, voltando. Aqui eu tenho o sinal 8PAM com uma banda aproximadamente de 1.3 Hz e o sinal 4PAM quase 2 Hz, um pouco acima de 1.8. Ou seja, de fato o sinal 8PAM ocupa uma banda menor do que o sinal 4PAM. Ok? Muito bem. Vamos analisar agora, de forma bem rápida, esses valores de potência para ver se eles fazem sentido. Tá? Para que a gente tenha uma estimativa de potência medida de forma mais precisa, eu vou aumentar o tempo de simulação para 20.000 segundos. Então, executando aqui a simulação, eu vou ter agora valores de potência mais precisos. Ok? Então, finalizou. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a potência de transmissão do sinal 4PAM é de 1,25 watts. Vamos ver se isso faz sentido. Vamos colocar aqui uma caixa de texto para a gente fazer algumas anotações. Bom, olhando aqui para o gerador de bits aleatórios, eu vejo que a duração de bit TB é de 1 segundo. Então, TB igual a 1 segundo. O que significa isso? Significa que a taxa de bits RB é igual a 1 bit por segundo, correto? Para o sinal 4PAM, o que a gente tem? Qual é a duração de símbolo? A duração de símbolo é log na base 2 de M vezes TB, que é igual a log na base 2 de 4 vezes TB. Ou seja, 2 vezes TB, 2 vezes 1, 2 segundos. Ou seja, a taxa de símbolos, que é 1 sobre a duração de símbolo, é igual a 0,5 símbolos por segundo. Ok? Para o sinal 8PAM, a gente tem um cálculo similar. Vou copiar isso aqui. Como M é igual a 8, então log na base 8, na base 2 de 8 é 3, 3 vezes 1, 3 segundos. E a taxa de símbolos vai para 1 sobre 3 segundos, que dá 0,33 símbolos por segundo. Nós vamos continuar no outro vídeo.